Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado do MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o nosso Ibov está com dificuldade de romper o topo, né? Ontem foi um dia eufórico no mercado por conta do anúncio aí do primeiro acordo entre China e Estados Unidos na guerra tarifária, né? Ainda é um acordo por 90 dias, onde os Estados Unidos ainda está cobrando 30% aí de tarifa da China, ainda é uma coisa alta, né? Mas dá uma indicação, pelo menos, de que ainda dá para fazer negócio. Tem muitos negócios que tem margem para aguentar isso daí e ajustar o preço, obviamente, né? E ainda fazer sentido. Então, dá uma destravada naquela preocupação que todo mundo tinha de começar a faltar mercadoria e tal, então vai ter um ajuste aí, e o mercado ficou feliz com isso, e o mercado mundial inteiro, vocês vão ver no mapa de calor, todo mundo para cima, abriu já, foi no fim de semana isso, né, abriu já com gap de alta na madrugada de domingo para segunda, os mercados futuros, e foi assim a Ásia também, China para cima e todo mundo para cima. Mas o Brasil abriu com o gap de alta, assim como o resto do mercado, só que ele devolveu tudo, voltou ali para a mesma região que ele estava no dia anterior, né? Então, assim, uma oportunidade que ele tinha de pelo menos se manter ali, como o resto do mercado fez, ele não fez. Então, vamos olhar nos gráficos o que eles estão dizendo, né? Mas já estamos aí há 3 dias nesse rompimento que vai e não vai, é uma coisa chata, né? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, né, nós vemos a Ásia bem verdinha, né, mas mesmo assim a Europa também foi bem, e veja aqui que o Brasil teve a Petrobras e a Vale para cima, mas o resto do mercado para baixo, né, então o Brasil destoou ontem aí do resto do mundo. E o SP 500 foi uma festa aqui, tá até refletindo aqui na minha cara de tão verde que ficou isso daqui, né? Com algumas poucas exceções, né? O mercado inteiro, até esse mercado aqui de healthcare que estava meio para baixo, reagiu ontem, e as Big Techs principalmente fizeram altas espetaculares, né? Amazon 8%, Apple 6%, Microsoft não foi tanto, mas Nvidia 5%, Tesla quase 7%, Meta quase 8%, e o Google que teve esse problema com a Apple, né? Então ainda um pouco mais fraco, aí uns 3%. Mas de qualquer jeito foi muito forte o movimento, né? E aí nós vemos isso daqui refletido aqui no gráfico, né? Do VIX, onde ele de uma vez só acionou aqui, perdeu esse fundo, né? E veio aqui para testar esta linha de tendência aqui. Então agora nesse patamar aqui de 18, ele fica mais tranquilo, né? Nós provavelmente vamos ter barras menores e mais consistentes na direção do topo. Isso que acontece quando o VIX vem para essa região aqui abaixo dos 20. A má notícia é que os juros também foram para cima, né? Então, assim, o mercado está disfuncional. Aquilo que estava comentando ontem com o pessoal na sala, não existe mais correlação no mercado, tá? Então, aquele negócio que a gente achava, período de crise, os juros caem, em período de bonança, né, os juros sobem e tal, ao contrário, né, você tem o mercado indo para cima e os juros indo para cima junto, o dólar se valorizando, tá tudo meio bagunçado, tá? Então, assim, segue o gráfico cada um individualmente e não se preocupa com correlação. A mesma coisa aqui na Europa, né, a Europa tava os juros europeus aqui com essa bandeira de baixa aqui, e ele pega e rompe para cima esse negócio. Então, uma má notícia porque nós ainda temos uma estrutura aqui altista, né? Então, não duvido esses juros aqui e testar o topo, tá? Uma má notícia, mas é o que é. É o que o gráfico está falando. Aí, quando a gente olha aqui o SP 500, então, olha só, uma barra aqui muito importante, onde ele fechou aqui no 5.850, acima de toda essa região aqui de turbulência, né, que nós tínhamos marcado. Então, foi um belo de um rompimento. Ele abriu com gap e andou o dia inteiro, né? E hoje está dando aqui uma ressaquinha, uma pensada, né? Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos, nós vemos que nós temos aqui esse canal de alta, né, muito claro, né? Estamos trabalhando nele aqui já desde o mês passado, e aqui foi esse movimento, né? Abriu com gap, andou e tal, e agora está aqui nessa lateralização, né?
Então, não sei se hoje vai ficar só de ressaca ou se vai romper. O mais provável é uma ressaquinha, né, depois desse movimento tão forte. Então, a gente vê aqui, inclusive, olha, depois que você tem movimentos de alta forte, normalmente você tem um dia de parada, né? Olhando aqui a Nasdaq, a mesma coisa, né? Também fez um belo de um rompimento aqui, se livrou de toda essa região e hoje está dando aqui uma esperada. Hoje provavelmente vai ser um dia mais lento, né? O Dow Jones ainda está aqui no meio da bagunça, mas também foi uma barra espetacular, né? Russell 2000, olha só, abriu com gap e parou aqui nesse topo, né? Mas de qualquer jeito foi um movimento muito forte. Indo para a Europa, nós temos o DAX alemão, que rompeu o topo e ficou aqui nesse zigue-zague, mas de qualquer jeito fechou acima do topo histórico, né? Isso daqui é um pivô de alta muito bonito, né? O Reino Unido está aqui prestes a fazer esse pivô de alta também, para ir testar o topo. A França fez o pivô de alta aqui, né? Rompeu aqui e hoje continua, então isso aqui deve ir em direção ao topo. E a Espanha também, olha só, fez o rompimento e hoje está indo embora aqui, né? Então, muito forte. Olhando lá a Ásia, nós tivemos a China com uma bela de uma barra de alta, hoje está dando uma devolvida, mas nada para se preocupar por enquanto. Isso daqui, a essa hora o mercado já está parando lá, né? Então não deve engolfar essa alta não. E o Japão, que olha só, cada dia que passa indo em direção ao topo histórico aqui. Eu confesso que eu realmente não acreditei aqui nessa alta, tá? Eu poderia ter comprado aqui e eu fiquei com o pé atrás, né, por causa dessa estrutura de baixo, né, e eu não pensei naquele momento de que o Japão poderia fazer um acordo aí e se dar bem nessa história, né, então foi uma bobeada minha, aqui foi um belo de um trade que eu perdi, mas de qualquer jeito ele está indo aqui em direção ao topo histórico. Os mercados emergentes também deram uma reagida ontem, mas deve vir aqui agora em direção a esse topo aqui dos 47, 48, né? E o nosso EWZ, que olha só, a mesma coisa que o índice, né? Rompeu aqui, está 3 dias aqui nessa região e não vai. Hoje está aqui, olha, um gap de alta aqui, então pode ser que hoje tenhamos aí um dia de alta no EWZ, vamos ver. Indo agora para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua aqui no seu caminho rumo aos $70, né? Então, uma grande consolidação aqui. O minério de ferro, ontem teve um dia positivo, né? Estava com cara de que ia cair, e aí recuperou, voltou aqui para essa meiuca aqui. O cobre também, olha só, reagindo aqui, se conseguir se livrar aqui dessa região, aí ele pode voltar a ir testar topo. O ouro continua nessa consolidação barra bandeira de alta, né? Então eu espero, para mim, eu sou comprador do ouro entre 3.100 e 3.200, tá? Essa região aqui. Eu não sei se ele já vai segurar aqui nessa retração de 50%, né? Dessa perna de alta. Pode ser que ele segure e já vire para cima. Mas se ele ainda cair mais aqui nessa região, eu sou primeiro sinal que der de compra, eu vou comprar ouro novamente, né? Eu tô no ouro já desde lá de trás, né? Mas cada sinal eu vou comprando mais. A prata ainda está aqui enroscada, né? Não tem o que fazer. O DXY, olha só, fez uma reação aqui muito forte, né? Então, todas aquelas moedas lá reagiram ao contrário, né? Desse DXY. E a gente vê aqui um exemplo, esse dólar de Hong Kong. Olha só o movimento que ele fez, né? Ele tinha se desvalorizado aqui e está voltando a se valorizar, né? Isso, obviamente, por conta desse acordo aí que foi feito com os Estados Unidos, né? Essa pausa aí nas tarifas, né? O Bitcoin, ele continua aqui nessa consolidação. Agora, a gente não pode esquecer que ele está aqui nesse topo histórico, né? Ele já chegou aqui no topo histórico, né? Então, o que acontece? Se ele perder este fundo aqui, aí nós até o momento não tem sinal de que vai perder, né? Mas se ele perder esse fundo, aí nós podemos ter uma correção maior, voltar aqui para a região dos 95 e tal, lembrando, né? Ele já teve aqui nessa região outras vezes e fez correções, então não podemos bobear não. Quem fez esse trade aqui tem que ficar esperto, porque ele pode devolver um pouco aqui se perder esse fundo desse candle de ontem, tá? E o Ethereum,
também está dando aqui uma lateralizada. Se ele perder o fundo aqui, ele pode fazer uma correção maior, mas de qualquer jeito o Ethereum, como ele está muito longe do topo histórico, se ele fizer uma correção aqui, vier até aqui os 2.000 novamente, é uma nova oportunidade de compra. Agora ele virou para cima, né? E para falar aqui passando rapidamente sobre as FANGs, né, só para vocês verem como é que foi ontem, então nós tivemos a Apple com gap de alta, mas não fez pivô. Nós tivemos a Microsoft com gap de alta e tentando romper aqui, mas está numa região bem difícil para ela, né? Tem essa linha de tendência e tal. Vamos ver. Ainda estou com o pé atrás com a Microsoft. A Amazon já fez o gap e conseguiu romper esse topo aqui. Então, se ela se mantiver nessa região aqui, ou até agora, se voltar aqui para fechar o gap e virar para cima de novo, eu acho que a Amazon é um ativo que eu gosto, tá? Por causa do gráfico, né? O Google continua aqui no meio aqui dessa barra, né? Ainda complicado, né? A Meta, muito forte, né? Também, olha só, se livrando aqui dessa região aqui, não tem o que falar, né? Essa Meta aqui é para testar topo histórico, né? Então, Meta está performando muito bem. Aqui, obviamente, tem que procurar um stop, difícil essa compra aqui, mas se der uma oportunidade, tem compra sim. A Netflix subiu demais, né? Estava acima do topo histórico, tal. Agora está vindo fazer uma correção, mas é um dos ativos que tem a tendência mais bonita dessas magníficas, é a que tem a tendência mais bonita aqui, né? Não perdeu fundo tal, e rompeu o topo histórico, é diferente das outras, né? A Tesla fez uma bela de uma reação, aproveitou, né? Então agora, veja aqui, olha, ontem já deu para fazer uma parcial para quem comprou aqui esse risco retorno aqui, né? Então, agora tudo que é pivô de alta aqui de Tesla tem compra porque em direção ao topo histórico, tá? Ela fez aqui a reversão para cima novamente. E a Nvidia ainda está aqui bem no meio dessa bagunça, acho difícil de achar um risco retorno aqui interessante para ela, tá bom? Então agora viram que o mercado americano está todo para cima, né? E aí nós temos ali, por exemplo, não vou nem passar os bancos, mas eu vou só mostrar aqui o setor financeiro, né? Olha só, o setor financeiro já está perto do topo histórico, né? Então, continua forte, né? Esse negócio aqui tem tudo para ir testar topo histórico se continuar nessa direção. Então, vamos olhar o Brasil agora. Os DIs continuam aqui nessa consolidação. Pelo histórico mais curto aqui, isso daqui é uma bandeira de baixa para cair mais, vamos ver se isso daqui acontece, né? O nosso índice, veja lá, ele abriu com um gap de alta, né? Porque o mercado inteiro estava em alta, aí devolveu tudo, voltou aqui para essa região. Então agora ele tem que se manter aqui acima dessa região aqui dos 37 mil pontos, né? Para continuar confirmando esse rompimento, né? Então a gente vê aqui pelos 60 minutos, ontem até a minha expectativa era que ele voltasse aqui para fechar o gap e aqui ele reagisse e fizesse um V aqui no período da tarde, né? Mas ele resolveu ficar a tarde inteira aqui nessa região. Então, assim, um pouco desconfortável, né? Mas, de qualquer jeito, olha, temos uma compra aqui, né? Então, se ele romper aqui essa região aqui hoje na abertura, nós temos compra. Vocês viram que o WZ está apontando aí um gap, talvez abra até com um pouco de gap, vamos torcer para não, né? Mas tem uma compra aqui. Isso daqui nós estamos falando de uma compra, estou insistindo nisso daqui, que é uma compra de swing trade para vir testar topo histórico aqui, tá? Então, topo histórico não, esse topo aqui dos 150 mil pontos, né? Então tem um espaço aqui, uma boa relação risco-retorno para fazer esse trade, tá bom? O dólar ficou aqui na mesma região, não deu para fazer praticamente nada, né? Olha só, difícil aqui, né? Fazer tanto a compra quanto a venda, então assim, o dólar ele precisa dar mais indicações do que ele quer fazer. Se ele conseguir romper novamente essa região, ou seja, tem esses fundos aqui, aí vamos supor que ele deixa esse fundo mais alto, aí faz um rompimento, aí dá para até fazer um trade com esse alvo aqui, tá? E aí, se ele romper aqui, aí nós estamos falando de swing trade de compra, mas não sei se ele vai fazer isso aqui não, acho que ele vai ficar mais consolidado, tá? As small caps também ficaram aqui no mesmo lugar, tá difícil de ler esses small caps aqui, tá? Não sei o que é o mais provável, então melhor não fazer nada. O Itaú, ok, devolveu um pouco, o balanço foi espetacular, enquanto ele estiver trabalhando aqui acima desse topo, isso daqui só um pullback, né? Só tem compra em Itaú, tá? Não tem outra coisa. O Bradesco,
O Bradesco, como ele fez um gap muito grande, aqui ele formou um 1, 2, 3 agora, né? Se ele perder esse fundo aqui, ele pode vir fechar o gap. Seria saudável, né, esse movimento aqui, porque ele subiu demais, aí daria oportunidade de a gente comprar, né? Vamos ver, esse daqui é o trade mais provável para mim. A Sambi, ficou difícil aqui porque está muito perto do topo, não tem lugar para o stop, então não dá para fazer muita coisa na Sambi, tá? O Banco do Brasil também é um que rompeu o topo, né, deixou essas sombras e agora fez o pullback aqui. Tem que segurar aqui e virar para cima, né? Se isso daqui perder esse fundo aqui, ele é um falso rompimento e ele volta aqui para essa região, tá? Então vai ser um mau sinal, lembrando que a gente tem esse grande megafone aqui, né? E se ele vier perder esse fundo aqui dos 27, ele pode voltar aqui para baixo, né? Então não é um bom sinal que o Banco do Brasil está fazendo aqui. A Vale, uma complicação, né? Ontem fez gap de alta aqui, não tem o que fazer. E a Petrobras, olha, a Petrobras, ela acionou aqui essa compra, né? Falamos aqui dessa cunha descendente, tinha divergência de FR e tal, mas foi difícil a entrada, né? E agora fez esse gapão aqui, vamos torcer para ela dar uma voltada aqui, para dar uma oportunidade de compra, né? Mas ficou mais difícil a Petrobras, tá bom? Então, turma, resumindo, o mercado internacional está muito para cima, o mercado brasileiro ainda está meio bagunçado por razões óbvias, né? Então, vamos torcer para ele se alinhar e realmente confirmar esse rompimento e começar a andar o Ibov, né? As small caps também, para a gente poder tirar um pouco de suco desse mercado que está, esse ano aqui está difícil, né? Ele, apesar de ele ter andado, né? Mas ele andou sem deixar a oportunidade, né? Ele foi lá para o fundo, comia, perdeu o fundo, depois subiu, agora está no topo, a gente não sabe se vai romper ou não, então fica mais difícil de fazer os trades, né? Vamos torcer para romper, para a gente ter pelo menos o segundo semestre com uma tendência boa aí para arrancar mais dinheiro do mercado, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se não é inscrito, considere se inscrever no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.